Olá a todos. Nós estamos hoje com Renata Belzunces, ela é técnica do Diese e a gente vai tratar sobre o caso da Embraer. Renata, muito obrigada por aceitar participar aqui dessa entrevista. Obrigada a você, Patrícia, e é um prazer. Renata, o Diese publicou uma nota técnica recente criticando basicamente a questão da parceria com a Boeing, que depois se viu fracassada, né? Este acordo com a norte-americana, com a fabricante norte-americana, foi inicialmente vendido como uma possibilidade de aliar as tecnologias tanto da brasileira quanto da americana, considerando que são dois segmentos diferentes de aviação, né? Um se trata mais relacionado a militar e a parte comercial são de assentos menores, ou seja, aviões menores, no caso da brasileira, e a Boeing tem essa produção voltada mais para aviões maiores. Então, eles venderam essa proposta como algo positivo, devido à possibilidade de aliar essas duas tecnologias. Como que vocês analisam? Bom, Patrícia, nós fizemos dois trabalhos ao longo desse período. Um foi no ano de 2018, quando o final de 2017 foi o ano em que houve o anúncio de interesse de compra por parte da Boeing, da Embraer. Ele chegou primeiro como um anúncio de compra e um anúncio de uma compra um pouco maior do que o desenho do negócio, que na verdade não se concretizou, acabou adquirindo aí ao longo do período. E agora nós publicamos, já com o distrato, nós publicamos uma outra nota em que a gente comenta um pouquinho das possíveis consequências dessa situação nova e também a gente reforça um pouco a situação da Embraer para a nossa economia, principalmente aí no seu papel na área de tecnologia. Bom, primeiro, desde o início, esse acordo pareceu sempre muito mais conveniente para a Boeing do que para a Embraer. A Boeing passaria a ter, a partir do desenho que o negócio foi adquirindo, uma linha de produtos que ela não dispõe hoje, que são aeronaves menores. Você mesmo disse, ela trabalha com as aeronaves maiores, é o grande filão de negócios dela na aviação comercial. Ao passo que a Embraer, ela não teria benefícios como poderíamos esperar, do tipo uma transferência de tecnologia, do tipo como essa é sempre a mais importante nesse setor, né? Isso não estava colocado, nunca esteve colocado, né? Realmente entre as partes essa conversa nunca houve e essa venda como uma possibilidade positiva para a Embraer, ela foi colocada à época, na verdade, como, olha, a gente tem uma situação no mundo em que a Bombardier, que é a nossa principal concorrente, concorre direto com os mesmos tipos de aeronaves que a Embraer na aviação comercial, ela está em transações com a Airbus, que depois se revelou uma transação em que a Airbus realmente adquire uma linha de produtos da Bombardier, similar à nossa, e, portanto, o caminho a ser seguido pela Embraer deveria ser o mesmo, e a disponível nesse momento era a Boeing. É preciso também ressaltar, e com certeza outros especialistas que vocês vão conversar ou já conversaram vão falar sobre isso. A Embraer e a Boeing, elas têm vários acordos, existem acordos comerciais, inclusive existiam acordos prévios e seguem havendo outros acordos, mesmo a partir do distrato. Não se trata de nenhum momento ser contra que as companhias conversem e possam estabelecer um jogo positivo para as duas, como você colocou na sua pergunta, com a possibilidade que você colocou na sua pergunta. Mas em nenhum momento, infelizmente, nós conseguimos ver essas possibilidades sendo realmente aplicadas ou mencionadas para o caso do Brasil, para o caso da Embraer. Renata, o relatório publicado pelo Diese também questiona as despesas, né, para a preparação dessa venda. Foram 2 anos, se não me equivoco, desde o ano passado, que a Embraer vinha se preparando para este acordo que depois resultou fracassado. Qual foi o impacto dessa divisão, segregação, duplicações? Que você pode trazer a respeito? Isso, o modelo do negócio, ele teve uma mudança com relação à oferta inicial. Quando a Boeing vem a público, isso aconteceu no final de dezembro de 2017, a primeira impressão que houve para a imprensa era de uma compra total da companhia. O desenvolvimento dela deixou claro que seriam adquiridos 80% da aviação comercial,
permaneceria com o que a gente conhece hoje como Embraer e segue sendo conhecida como Embraer, a aviação executiva, que são os pequenos jatos, que são usados para táxi aéreo ou comprado por pessoas de altíssima renda pelo mundo todo, e a parte de defesa, que é uma parte onde a gente tem um produto muito inovador, que deve ocupar ainda, né, um lugar de mercado bastante significativo, que é a aeronave antiga KC-390, e agora ela passou por uma mudança de nome, eu não me acordo exatamente o nome pelo qual agora ela é chamada, mas é um cargueiro para aviação tanto civil quanto militar. Você imagina agora numa pandemia, se a gente tivesse, por exemplo, a possibilidade de contar com uma vacina logo, é possível que haverá necessidade de transporte de grandes quantidades de produtos e grandes quantidades de equipamentos ao redor do mundo. Essas aeronaves da Embraer, elas estão preparadas para isso, por exemplo, né? Tanto para um uso civil quanto para um uso militar. Essa divisão da companhia, ela é uma divisão quase cirúrgica. E por quê? A grande vantagem da Embraer é ser uma companhia integrada entre essas três áreas, a comercial, a executiva e a defesa. E isso é como é o funcionamento desse tipo de negócio em todo lugar do planeta. Por exemplo, a Boeing é uma das empresas que nos Estados Unidos mais tem acordos e recebe dinheiro, por isso, do governo norte-americano. Quando o governo norte-americano coloca dinheiro na Boeing, solicitando o desenvolvimento de tecnologias que evidentemente tem a ver com o setor de defesa, evidentemente tem a ver com questões militares, esse desenvolvimento de tecnologias, depois ele transborda para a área civil. Ele vira tecnologias que serão inseridas nas aeronaves pequenas ou na aeronave grande, comercial grande, como é o caso da Boeing. E isso é todo o que dá uma robustez para o negócio. E por que essa coisa com o governo, por exemplo, é importante? Porque não entram nas questões que podem ser regradas pela Organização Mundial do Comércio. Os investimentos em defesa, eles ficam fora de uma seara de disputa comercial em que poderia ser colocado se não tivesse esse caráter de Estado com esse objetivo. Né? Então, eu estou te falando tudo isso para a gente entender que essas companhias, elas funcionam realmente integradas, e a Embraer também funcionava integrada entre a defesa, executiva e comercial. Então, você desmembrar isso não é uma coisa muito simples. Tanto é que quem acompanhou, como nós pudemos aqui acompanhar em São José dos Campos, esse processo de desmembramento, você acompanhava uma situação que um setor ficava na Faria Lima, que é a unidade que passaria a abrigar o que seria a Boeing no Brasil. De repente mudava, voltava para a unidade Eugênio de Mello, que é onde permaneceria o que restaria da Embraer. E vários trabalhadores passaram por essas mudanças mais de uma vez, e vários setores foram e voltaram, porque não é muito simples. Não é dividir, olha, eu fabrico chupeta rosa, azul e verde. Então eu vou separar as rosas das verdes, porque as rosas vão ser vendidas, né? E as verdes e as demais vão permanecer aqui. É um negócio muito mais complexo. E a maior parte dessa complexidade também tinha a ver com o setor de engenharia, que é uma engenharia de classe mundial. E aí a gente está falando uma coisa de que o Brasil pode se orgulhar tranquilamente, que é uma classe de engenharia melhor do que a Boeing tem hoje. E isso talvez fosse um dos grandes ativos requeridos pela Boeing e que possivelmente ela vai conseguir obter com a demissão que a gente está passando agora, que certamente a gente ainda deve conversar sobre isso. Essa classe de engenharia mundial entregou todos os produtos previstos no prazo nos últimos 10, 15 anos. A Boeing, além de não entregar produtos previstos no prazo, entrega produtos com problema. As duas quedas das aeronaves 737 MAX são uma grande prova disso. E agora aparecem novas aeronaves com problemas. Então, tinha um problema, tem um problema muito sério ali, que nós não temos. Que nós superamos, né? Que a capacidade da engenharia nacional superou. Né? Toda essa mudança, essa transformação, essa segregação consumiu, né, estimadamente, que em $500 bilhão. Isso estava na conta de que haveria um fim e esse fim seria a venda. A venda não ocorreu. Evidentemente, as companhias estão em disputas judiciais porque as duas saíram atirando. Uma botou
a culpa na outra, mas nesse caso a gente não tem muita dúvida de que a Embraer está mais provavelmente dizendo a verdade ao afirmar que a Boeing desistiu do acordo, porque a gente viu a Embraer aqui fazendo a sua parte, fazendo a segmentação dos negócios e se preparando para a venda. Ao passo que a Boeing já vinha de problemas porque o 73 MAX, antes mesmo de cair, antes mesmo de duas aeronaves caírem e ceifarem centenas de vidas, essas aeronaves já vinham com problemas de projeto e que geraram problemas sérios de caixa para a Boeing. Então, a gente já sabia que a Boeing já tinha alguns problemas, e esses problemas realmente apareceram quando ela não fez o desembolso e acusou a Embraer. Por seu lado, a Embraer falou, nós fizemos todo o possível e fomos surpreendidos. Nesse caso, a gente tende a concordar um pouco com a avaliação da Embraer, que foi uma desistência mesmo por parte da Boeing. Nesses 2 anos, a Embraer, evidentemente, não passou pelo desenvolvimento de novos projetos no setor de aviação comercial, porque ela passaria a ter apenas 20% e realmente não seria uma junção de negócios, seria uma venda, porque ela passaria a ter apenas 20% da nova companhia e sem direito a voto. Ela não teria direito a voto algum, né? Não tem poder de decisão, não teria poder de decisão algum nessa nova companhia. Então, era uma venda. Não era uma junção, não era uma composição como foi vendido para o grande público. E, ao ser desfeito o negócio, em abril, né, desse ano de 2020, qual é a situação em que o mundo se encontra? Numa pandemia com todas as aeronaves em solo. Então, isso foi uma cereja no bolo de algo que já seria muito problemático se não houvesse uma pandemia. Em havendo uma pandemia, isso adquire ares, né, de tragédia. E a gente tem feito esse alerta. Evidentemente, a companhia tem uma outra postura, que é a postura de dizer está tudo bem, mas ao mesmo tempo em que está tudo bem, demite 2.500 trabalhadores. Então, alguma coisa aí não está combinando, alguma coisa aí não está realmente fazendo um acerto, né? Fazendo uma coisa que se comunique. Então, é uma situação muito dramática. A própria Embraer chegou a divulgar no balanço que os impactos dessa negociação com toda essa transferência de duplicação e transferência de negócios, né, para essa outra sede, ela gerou custos aí que poderiam ser até superiores aos impactos da pandemia. E aí eu entro na questão da pandemia. A pandemia teve parcela dessa responsabilidade nas demissões, ou as demissões também teriam sido ocasionadas por essa transferência de sedes e de negócios para que seria feita no caso do acordo com a Boeing? Acho que uma situação em que não houvesse a pandemia, Patrícia, era uma situação, e que fosse concretizada a venda, era uma situação em que já esperávamos demissão. Ao mesmo tempo, essas demissões elas ficaram imediatamente no nosso horizonte quando a venda também não foi feita. Nas duas situações, a nossa percepção é de que haveriam demissões. Nas duas situações, em havendo a venda ou em não havendo a venda. A pandemia, ela agrava, porque ela atinge, a forma como ela atinge a economia como um todo e os vários setores que nela existem, dá um certo grau de dramaticidade para o setor aeronáutico que efetivamente está em solo. As aeronaves foram feitas para voar e elas não fazem isso hoje. Não existem passageiros, as fronteiras estão fechadas, mesmo as fronteiras que não estão fechadas, a aviação interna. Nós estamos aqui conversando, né, pelo Zoom. Né? Quantas reuniões a gente não tem feito pelo Zoom que em algum momento a gente teria se deslocado, né, teria viajado, se não fosse essa situação. Então, tudo isso dá um ar de dramaticidade mesmo para essa situação. A nossa expectativa é que as demissões elas estavam colocadas na situação A, na situação B, com venda e sem venda. E com a pandemia, evidentemente, isso ganha até uma certa justificativa também, porque é mais fácil eu colocar para a sociedade de que a pandemia, que é algo que todos nós estamos passando, e muitas outras empresas também fazem demissões,
seja a motivação do que essa patascada, do que essa situação de que a venda não foi feita. E quando eu falo assim, que essa é uma situação assim, essa coisa meio estranha que aconteceu, evidentemente não estou querendo dizer que eu gostaria que a venda tivesse sido feita, mas eu me pergunto se eu que sou uma Hellis mortal, outros Hellis mortais, colegas especialistas, também já vinham olhando a situação da Boeing com certa cautela. E a Embraer não estaria também fazendo o mesmo? Gostaria de entrar num outro aspecto, porque, como você mencionou bem, a questão, o cenário de todas as companhias aéreas hoje é bastante dramático. E as fabricantes de aeronaves, elas atendem até um cronograma que vem um pouco depois, né? Porque as entregas feitas pela Embraer, planejadas para esse ano, são entregas de contratos feitos meses ou anos anteriores, né? E aí eu entro nessa pergunta: o cenário das companhias aéreas hoje, não somente no Brasil, obviamente no mundo inteiro, elas podem impactar futuramente a Embraer sendo fabricante das aeronaves e o que espera, né? Qual é o futuro da Embraer neste cenário? Sim, Patrícia, impacta já, tá? Você colocou bem, né, de que as compras é um produto delicado, é um produto com muita tecnologia, mas é um produto que ele é quase manufaturado. Isso é uma coisa muito interessante, porque as peças ali são colocadas praticamente manualmente, uma a uma, testadas uma infinidade de vezes. É um produto que exige, tem muita tecnologia e exige muita segurança, né? E é um trabalho, por um lado, quase manual também, né? É muito bonito nesse sentido. E, mas impacta já, porque boa parte das encomendas que existem, elas estão numa categoria que se chamam opções. Então, eu faço uma encomenda, né? Eu tenho várias modalidades de encomenda. Eu posso encomendar, mas eu posso não finalizar a minha intenção. Eu posso demonstrar uma intenção, mas eu realmente não confirmo essa intenção. Então, certamente a carteira da Embraer, como de todas as outras, vai sofrer redução. E tem uma outra questão também, né? A gente acabou de, da forma, mais uma vez, da forma como nós estamos aqui conversando no Zoom, né? Isso vai mudar a forma como os negócios são feitos e vai mudar o panorama das viagens, tanto domésticas quanto internacionais. Então, um grande setor que é o setor de negócios, de viagem a negócios, é possível que eles tenham um impacto muito perene, porque essa forma de conversar, ela de fato reduz custos. É muito mais conveniente uma companhia, as reuniões online, as pessoas já estão percebendo isso. Muitas companhias, independente do setor, já têm deixado imóveis ou diminuído os imóveis para onde elas se movem, porque elas já percebem que elas precisam de menos espaço, deslocamento também, né, para fazer reuniões de negócios com clientes ou para fazer reuniões de negócios entre pessoas da mesma companhia. Então, o futuro da aviação, ele é um futuro bastante incerto nesse aspecto. Por um outro lado, o segmento da Embraer, que é o segmento de aeronaves menores, de aeronave comercial, deve ser o que menos venha a sofrer. Os grandes voos, os voos transatlânticos, os voos de longa distância, que são feitos pelas aeronaves maiores, porque caso não fosse assim, não seriam economicamente viáveis, podem ser os que mais sejam afetados, porque o setor de negócios pode, de fato, praticamente se retirar das vendas dessas passagens. Então, a gente tem essa questão também. Tem uma questão imediata, que a pandemia colocou as aeronaves em solo, mas e o amanhã? Como é que vai ser? Vai haver uma demanda, né? Esse mundo que vai emergir nas possibilidades que a gente vai ter vacina, não vai ter vacina, quando vai ser essa vacina? Que realidade vai colocar para o setor de aeronaves e para as companhias aéreas? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão dos financiamentos públicos para as fabricantes de aeronaves, principalmente neste momento. A gente viu que recentemente a Embraer obteve um financiamento do BNDES que não foi completamente público, teve aí um aporte de bancos privados.
Gostaria que você falasse um pouco dessa importância, ou do papel do financiamento público nas fabricantes de aeronave, no caso da Embraer brasileira, considerando que anos anteriores, programas de aceleramento do crescimento foram decisivos, importantes, né, para iniciativas, projetos dentro dessa área de defesa também, de aviões militares, cargueiros, que são contratados por forças aéreas, né? Então, eu gostaria que você falasse desse cenário para a gente. Qualquer informação envolvendo a Embraer, qualquer negociação que envolva a Embraer, ela tem tido um caráter de ter muita pouca transparência com o público. Você acabou de mencionar um financiamento que não foi totalmente público, que teve participação privada, e essa mesma situação ocorre no meio da pandemia. É claro que a Embraer, além da pandemia, tem a situação muito específica e importantíssima que é a do distrato, mas observe que os outros setores da economia não conseguem, às vezes, acessar crédito, ou quando esse crédito está colocado à disposição, está colocado à disposição de uma forma que, na verdade, não convém ser tomado. A Embraer, ela precisou imediatamente de crédito. E é uma situação completamente esperada. Tanto é, Patrícia, que quando o distrato ocorreu em abril, eu conversava com amigos e era uma sensação muito, muito mista entre um grande contentamento da gente ainda poder discutir um futuro, ter a oportunidade de ao menos discutir o futuro de uma companhia tão especial como essa, mas ao mesmo tempo uma preocupação terrível, porque significava, né, fazer pousar um negócio que não decolou, para usar os termos, né, fazer pousar esse gigante, né, numa situação completamente adversa e que necessariamente vai precisar de financiamento. Não há possibilidade disso acontecer se não for assim. Houve um pool de bancos privados que se reuniram rapidamente, né, de uma maneira que orquestrada muito fora do comum, muito fora do que a gente vê para os outros setores, né, e que injetou recursos na Embraer, recursos que foram da ordem milionária, né, da ordem de 500 milhões de dólares, essa injeção de recursos. Financiamento público. Uma das linhas que o BNDES tem e sempre teve para a Embraer é o financiamento à exportação. Então, o BNDES e outros bancos e outros governos também ao redor do mundo fazem o mesmo com suas companhias. Financiam a exportação, o que significa que isso continuou ocorrendo e vai continuar ocorrendo, né? Esse auxílio para que a aeronave ela seja vendida, né? Aí não significa um empréstimo, significa um adiantamento até que seja recebido o recurso, vamos dizer assim, do comprador efetivamente, que dá segurança para as partes, dá segurança para quem está vendendo e dá segurança para quem está comprando, né? Ter esse posicionamento do governo no meio, fazendo com que os recursos eles cheguem. Agora, existe um setor defendendo a reestatização da Embraer, o que não é nada fora de uma realidade que a gente realmente vive, né? Os sindicatos de trabalhadores, por exemplo, estão defendendo a reestatização. Eu acho que é uma situação que pode ser comparada a quando o Obama estatizou a GM, em 2008. A GM foi reestatizada em 2008 e até que ela fizesse uma reforma, uma reestruturação profunda, o governo não vendeu a sua participação. A Embraer ela tem um sério problema que eu quero abordar aqui, que eu acho que é fundamental abordar aqui, que é no final da primeira década dos anos 2000, 2006 ou 2008, eu sempre me confundo com essas duas datas, ela fez uma reorganização acionária em que ela não tem mais ações na classe de preferencial. Ela só tem ações na classe chamada classe de ações ordinárias. Então, todo mundo que compra uma ação da Embraer não recebe dividendos, mas é realmente um proprietário. Então, a ideia era que esse tipo de organização pudesse dar mais transparência para o negócio, eliminaria também um sócio ou um grupo de sócios controladores, colocaria a direção da companhia de uma maneira impessoal, de uma maneira técnica, de uma maneira
transparente sobre um conselho de administração, né, de acordo com os seus estatutos, e isso tudo foram requisitos para que a Embraer entrasse no chamado novo mercado, que há a necessidade de cumprir uma série de regras, como essas que eu estou dizendo agora, para que ela ganhe um selo, esse chamado selo novo mercado, e dessa maneira ela se mostra uma companhia mais confiável para os acionistas. Qual é o problema? O problema é que parece que esse tipo de organização acionária para esse tipo de companhia que vive com o olho no futuro, a Embraer e todas as outras companhias desse segmento, elas estão hoje planejando o que vai acontecer daqui a 10 anos. A partir do momento que ela lança uma família de jatos, que foi o que aconteceu agora recentemente, ela já está planejando a próxima. É uma competitividade muito intensa e ela demanda tempo de maturação, ela demanda experimentar, errar. É isso que faz a tecnologia. A tecnologia ela é feita de um acerto para 100 erros. Né? Não sei se é exatamente essa proporção, mas serve para a gente imaginar. Então, essa composição acionária parece que ela não serve para uma companhia que precisa ter um horizonte de futuro de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu produto mais longo. Os acionistas da Embraer, ou melhor, o conselho de administração da Embraer não pode agir pensando em lucro rápido. Não pode agir, não pode tratar a Embraer como se fosse uma startup. A Embraer ela foi tratada como se ela fosse uma startup para ser vendida para uma gigante. A lógica das startups é muito pautada por eu crio um produto inovador, eu valorizo, eu chego num preço, né, que é o preço do meu potencial futuro. Na verdade, você não compra uma startup pelo preço que ela vale no momento, você compra pelo potencial futuro que ela tem, e o meu sonho é ser adquirido por uma empresa maior e milionária. A Embraer agiu como se fosse uma startup. A direção da Embraer agiu como se ela fosse uma startup a ser vendida por uma gigante que seria a Boeing. E isso não é correto, não faz sentido algum. Né? Nós somos a única companhia de aviação do hemisfério sul. A história da Embraer ela é uma história incrível, né? E o mundo inteiro reconhece isso. Infelizmente, parece que esse reconhecimento não existe hoje por parte nem da sua direção e nem do governo. Primeiro o governo Temer, depois o governo Bolsonaro. Os dois governos pegaram a transação. Então, isso é fundamental hoje para o futuro da Embraer. É necessário reorganizar a forma como ela orienta o seu pensamento. E essa composição acionária, essa forma de organizar a propriedade do capital da companhia, ela parece ter falhado em garantir horizontes longos. Então, a gente acha que, primeiro, a direção da Embraer hoje, ela é uma direção que gostaria de ter entregue a companhia. Né? Ou melhor, quando a gente fala 80% da aviação comercial, a gente está falando o filé, porque é o setor mais lucrativo, se a defesa não dá lucro e a aviação executiva dá muito pouco lucro. Né? Então, isso também tem uma questão. Se ela tivesse sido vendida, a gente falou repetidas vezes. Os outros setores, o que ficaria, estaria em risco profundo, porque o mais lucrativo teria ido embora. Né? Essa reorganização, essa direção teria entregue a companhia. Qual é a condição que eles têm de ficar à frente da companhia agora e quais são as possibilidades de confiar nos planos futuros feitos pela direção que gostaria de entregar a companhia? É uma questão. Falando nisso, a reorganização, eu confirmei os dados, foram em 2006. Existem projetos de lei hoje, né, que tratam sobre essa possibilidade de mudança acionária societária dentro da Embraer. Qual seria a saída nesse caso? O fato de hoje o poder público ter este golden share não altera? Qual seria a saída para evitar essas decisões rápidas ou decisões que poderiam comprometer a longo prazo a Embraer? A Golden Share ela é uma classe de ação especial que ela só pode ser usada, só pode ser exercida pelo governo, então ela não tem valor de mercado algum. E isso foi uma condição da privatização da Embraer nos anos 90, quando nós entregamos a Embraer por um punhado de dólares, né? E nesse quesito, o governo poderia ter intervido em diversos momentos e até mesmo
para fazer com que o desenho do negócio que vinha sendo construído ele fosse mais benéfico para a Embraer. O governo poderia ter feito, né, tentativas, poderia ter exercido o seu poder, porque ele tem o poder de veto, né? Ele teria o poder de veto, que não ocorreu, evidentemente, de mudar de vetar a negociação, de vetar a transferência dessa parte acionária da companhia. Não ocorreu, né? A Golden Share, o governo tem se esquivado, né, de usar isso ao longo do período, e evidentemente poderia ter sido feito. Hoje, o exercício da Golden Share, ele por si só não faz muito sentido na situação em que a gente está, né? Porque ela tem regras específicas, ela se aplica na alteração de nome da companhia, se a companhia vai operar no exterior, vai transferir planta para o exterior, ou se a companhia vai vender parte ou toda composição acionária, né? Então, a Golden Share serve para aqui, mas evidentemente o governo tem um papel, né? E não exerceu. Agora, o que está em andamento e num momento muito difícil para o Congresso Nacional também são dois projetos de lei, né? Um do deputado Orlando Silva e o outro do senador Jacques Wagner, que tem conteúdos, na verdade, bastante semelhantes, que significa o governo fazer a compra, nesse momento, das ações da Embraer, se tornar o sócio majoritário e reorganizar a companhia. Reorganizar a companhia significaria, a meu ver hoje, mudar imediatamente, fazer uma nova reorganização acionária, que já seria feita com a aquisição do governo por parte da maioria das ações, com o governo como sócio controlador, e que pudesse planejar o futuro dessa empresa, né? A Embraer, ela é estratégica, o papel estratégico da Embraer é um papel até difícil um pouco de discutir, porque, de certa maneira, ele é um pouco invisível aos olhos, né? A gente vê a tecnologia quando ela está incorporada em um produto, quando ela está incorporada em um serviço. Mas todo o processo dos ecossistemas de criação de tecnologia, ele acaba sendo invisível aos olhos do grande público. E isso é o filé que é a Embraer, né? Então, você tem aqui no Vale do Paraíba, de onde eu falo agora, você tem todo um complexo de universidades, você tem o ITA, que forma os engenheiros da Embraer, não só através dos seus cursos de graduação, mas através de programas e convênios específicos entre a Embraer e o ITA. Inclusive, o próprio ITA, né, evidentemente, é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e a Embraer veio dessa composição do CTA, né, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, agora DCTA, né, um dos dois fica sem sentido. Se um, ou melhor dizendo, se um ele é desprezível, o outro também fica, se perde o seu sentido, ao menos o seu sentido inicial, né? Então, toda essa formação de engenheiros e toda essa tecnologia que é desenvolvida aqui, que se irradia para centenas de setores da economia e tem um potencial que a gente não utiliza plenamente, esse é o verdadeiro problema, né? E esse é o verdadeiro filé. E é uma coisa que a Boeing não tem. A Boeing não tem uma classe de engenheiros igual nós temos aqui, né? Tanto é que não entrega produtos no prazo e entrega produtos com problemas, né? Então, essa possibilidade de estatizar a Embraer temporariamente ou permanentemente, ela não é nenhum absurdo, né? Mais uma vez citando o exemplo de que quando a GM se viu em problemas em 2008, o Obama estatizou a GM e não dá para discutir o caráter de uma economia liberal como a dos Estados Unidos. É uma questão mesmo de estratégia, é uma questão mesmo de ser pragmático, né, do ponto de vista do governo, de ser até pragmático e assumir que a perda pode ser muito grande. Agora, me parece que o governo está disposto a pagar o preço, né, que não é pago necessariamente pelo governo, que é pago por todos nós. A importância como você bem apresentou, da tecnologia para a balança comercial do país, para o desenvolvimento, ela poderia ser mantida e preservada com parcerias privadas, e não públicas, mas privadas, atendendo a estes interesses? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, existe a possibilidade de, com soberania, que é uma palavra que você falou de parceria privada, mas
essa parceria privada ela só pode ser feita por entes soberanos. E os entes soberanos que sabem e têm interesses a preservar. Então, não são coisas contraditórias, mas são coisas que se complementam e que, dessa maneira, sim, formam um ambiente positivo e uma condição necessária para que ambas empresas de países diferentes, que é o caso da aviação, elas possam se beneficiar. Certamente a Boeing se beneficiaria da nossa classe de engenharia, né? Alguns engenheiros não poderiam ser cedidos, né? Fazer experimentos lá e trazerem tecnologias para cá que nós não temos, né? Isso não poderia ter sido colocado no horizonte de uma maneira para defender tanto a nossa soberania quanto a preservação de uma companhia tão importante dos seus empregos e assim inclui todo o impacto também que tem na região. Então, até para você fazer um negócio de uma maneira privada, é necessário você ter soberania. E aí esse é um nó que não é um nó que a gente resolve do ponto de vista dos manuais de economia e não é um nó que a gente resolve do ponto de vista também de contratos, né? É um nó que a gente tem mais profundo a resolver nesse momento que a gente passa pelo país. Houve uma possibilidade de abrir mão disso e, consequentemente, de abrir mão de soberania, sim, né? O que é muito grave, né? Mas, em tese, há a possibilidade, sim, não há nada em contrário que companhias possam agir no setor privado e possam tentar beneficiar-se mutuamente, desde que exista a capacidade de exercer a soberania de cada lado. Então, Renata, só para concluir, então, que eu acho que é importante a gente trazer a questão das demissões, como você bem ressaltou, a importância da preservação dos engenheiros, né? A gente, além dessa demissão em massa que tivemos aí nos últimos meses, também temos aí um caráter de uma capacidade ociosa dentro da Embraer hoje, né? Que são pessoas contratadas que não estão conseguindo exercer a profissão e acaba gerando custos também para a Embraer nesse sentido. Se você puder trazer um pouco desse panorama do emprego e das demissões. Você coloca uma questão que é geral, né, que é a capacidade ociosa da economia, a economia como um todo, principalmente na indústria, em todos os setores praticamente, outros não, como por exemplo o setor farmacêutico, está contratando inclusive, né, o setor da indústria química, que é um ramo da indústria química. Mas a indústria, na divulgação do PIB desse segundo trimestre, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, ela teve uma queda de 20%, toda a indústria de transformação. Então, isso não é um tombo, isso é uma queda livre, né, sem paraquedas, né? Essa capacidade ociosa, ela é um problema geral, de certa maneira. Os instrumentos que foram destinados para garantir emprego e renda, primeiro a MP 936 e agora convertida em lei 14020, elas se mostram relativamente insuficientes, o que significa também dizer relativamente suficientes. A gente tem certeza que se não houvesse essas medidas, as demissões teriam sido muito maiores e muito mais intensas, e não só, e além das demissões, é evidente queda da renda, é evidente queda da massa de rendimentos do país. Então, o que a Embraer está passando não é um problema só dela, né? Nesse sentido, é um problema geral do país, para o qual a gente tem que remeter às medidas mais gerais de proteção de emprego e de renda. Mas, como eu te disse, como a gente nessa conversa aqui já tratou também, as emissões eram esperadas na Embraer com e sem pandemia e com ou sem o trato com a Boeing. Né? O que dizer que elas eram esperadas é longe de dizer que elas são desejáveis, né? Muito longe disso. Hoje, um impacto de uma demissão na Embraer, ela impacta 10 outros empregos na forma de efeito renda, né? Que é o efeito que é não só da perda da renda daquele trabalhador, mas da perda da renda que é o distanciamento, a retirada do investimento nesse setor, né? Impacta de forma indireta e impacta de forma da renda e na forma indireta, que são os outros setores que fornecem para a Embraer. E aí eu não tenho só as grandes peças aeronáuticas, eu tenho desde a papelaria, né? Desde material de papelaria até realmente peças aeronáuticas que podem vir a ser sofisticadas.
Essas demissões hoje, de 2.500, elas podem se multiplicar em 25, um efeito de 25 mil, né, segundo o modelo de estimativas que o BNDES tem. É do início dos anos 2000, mas é o que a gente ainda tem para dar uma estimada, para dar uma olhadinha um pouco nesses impactos. É irreversível a demissão? Não sei, não saberia te dizer agora, porque inclusive existem... ela está na justiça. Não é a primeira vez também que a Embraer demitiria em massa, né? Ela demitiu cerca de 4.200 trabalhadores no início de 2009. Então, não é essa prática de demissões grandes, ela já existe. O que é fato é que, nesse momento, a pandemia ela acaba ajudando a justificar, mas ela já era esperado com ou sem. Realmente, a tratativa ou a destratativa, ela não visou em nenhum momento preservar os empregos, né? E essa é uma questão também de exercício de soberania, né? Que a gente já vem falando um pouquinho. Então, não concordo que as demissões elas tenham sido extremamente necessárias. Não concordo que ela vai também, e o que é pior, Patrícia, eu não concordo também que ela vai salvar a Embraer. Que essas demissões elas vão colocar a Embraer numa condição enxuta e que, opa, agora tudo está resolvido, tocamos a vida e quem sabe futuramente a gente consegue até recontratar a parte dessas 2.500 pessoas que são tão especializadas, que trabalham num setor onde não tem outra fabricante de aeronave, quem sabe eu não volto a recontratar. Não vai ser suficiente para entrar numa situação como essa e vai colocar a possibilidade no horizonte de que demissões aconteçam, lembrando que demissões já vinham ocorrendo. Essas 2.500 se somam a centenas de outras que já ocorreram no período, tá? Então, acho que é muito delicado a situação hoje como um todo do emprego e da renda, e demitir na pandemia é realmente uma desumanidade tremenda. Renata, muito obrigada pelos esclarecimentos, por todas essas informações trazidas aí para esse debate relacionado à economia, relacionado a emprego, relacionado à defesa, né, a empresas estratégicas para o Brasil. Eu agradeço muito a sua atenção e todas as informações. Eu que agradeço, Patrícia.